Amém. Eu quero convidar vocês a colocar de pé e abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Estamos começando hoje uma nova jornada de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, chamada A Travessia. A travessia. Quantos querem caminhar em direção ao novo de Deus, à vontade de Deus? É esse tempo. Não o nosso novo, não a nossa vontade, mas a vontade e o novo de Deus, que sempre é o melhor para nós. E nós vamos ler nessa hora Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Mas com a sua Bíblia aberta, eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez. E nós vamos agradecer ao Senhor agora pela palavra dele. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra que será lida e refletida nesse instante. Ela é viva, eficaz e pode, sem dúvida alguma, mudar a fé, mudar a vida daquele que crê, gerar a fé, a transformação. E nós te agradecemos, ó Deus, porque temos esse privilégio. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa hora, em nome de Jesus, para que sejamos terra boa diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Então o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Quando o apóstolo Paulo, ainda na condição de perseguidor da igreja, quando ele ainda estava perseguindo esse movimento que posteriormente, depois de um tempo, seria considerado um movimento de cristãos, quando ele ainda estava na cegueira e perseguindo esses da fé, que largaram tudo e começaram a seguir a Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos vai se referir a esse povo, a nós, seguidores de Jesus, com uma expressão muito interessante. A expressão, a palavra cristãos, virá depois. Lá em Antioquia, depois que a missão já estava acontecendo. Mas num primeiro momento, as pessoas, a Bíblia Sagrada fala de nós como os do caminho. Os do caminho. Então, quando Atos está narrando a experiência de Paulo, ainda perseguidor, ao olhar para nós, para aqueles primeiros seguidores de Jesus, vai chamá-los de as pessoas que pertenciam ao caminho. Ao caminho. E por que isso é importante? Porque indica para nós que a experiência cristã, ela não é uma experiência estática, estagnada.
ela não se resume a um ato, a uma experiência, a um momento. Mas o que resume, ou o que sintetiza, o que exemplifica a experiência cristã é um movimento. Ou seja, aqueles que abriram seu coração para Jesus, aqueles que foram alcançados por Deus, pelo Espírito Santo, eles então se colocam num caminho. Estão agora numa experiência de deslocamento, saindo de si para uma nova condição. Então, por isso, nós estamos agora chamando esse tempo em que nós estamos começando hoje de uma experiência de travessia. Estamos começando hoje uma jornada de oração, crendo que Deus está nos chamando para um tempo de travessia. Porque o movimento cristão é um movimento de deslocamento. Porque nós cremos que Deus está nos chamando na dimensão pessoal, mas também numa dimensão comunitária, para vivermos algo novo. Sairmos daqui e atravessarmos para cá, para vivermos uma nova experiência. Por isso, essa ideia de deslocamento. O movimento cristão, grave isso, é um movimento de caminho, de deslocamento. Porque Deus espera que a gente se desloque de onde nós estamos para onde nós devemos estar. Mas todo o processo, todo deslocamento, todo caminho, começa com uma primeira etapa muito desafiadora. Muito desafiadora. Que é a partida, a saída. O primeiro passo. Imagine, nós estamos estáticos, parados, numa condição, estacionados. Quando o apóstolo Paulo vai falar da nossa experiência cristã, ele olha para nós, ele olha para si, e vai dizer algo muito sério. Nós estávamos mortos, sepultados, enterrados, soterrados pelos nossos próprios pecados. E nada mais apático, inerte, estacionado do que um cadáver. Nada mais estático do que um cadáver. O cadáver não se move. Se um se mover, meu filho, perna para quem tem. Mas na regra, o cadáver está estacionado. Paulo olha para nós e diz isso. Quando Deus nos encontrou, nós estávamos lá, estacionados, éramos escravos, estávamos presos, como que mortos. Mas a graça de Deus nos alcançou. Os grilhões que nos prendiam foram quebrados. Um caminho novo se abriu. E uma voz nos chamou para fora. E nos apontou um caminho. Então, o primeiro passo é sairmos da nossa condição. É sairmos dessa condição. A saída é o primeiro e grande passo. É a primeira e grande etapa de um deslocamento em direção ao novo de Deus. E sem dúvida alguma, é um grande desafio vencer o que a gente chama da inércia, da apatia, dessa condição de estarmos estacionados. É um grande desafio. E esse texto que nós lemos, esse bloco, essa experiência que nós lemos aqui, nessa primeira parte de Êxodo, servirá para nós, essa experiência do povo de Israel, ao sair do Egito e atravessar, fazer um caminho em direção a Canaã, ao tempo, ao momento, ao lugar que Deus preparou, servirá para nós como um grande roteiro. E assim como Israel peregrinou, o convite para nós é que nós também peregrinemos, atravessemos, marchemos em direção àquilo que Deus tem para nós. Mas como eu disse, é necessário partir, sair da nossa condição. E aqui mora um grande perigo para nós. Porque Israel estava numa condição de escravidão. Escravidão. E só é possível, estando aqui, atravessarmos para cá, quando há, primeiro, um despertamento da nossa própria condição.
um despertamento da nossa própria situação. Um dos grandes desafios da vida e da nossa experiência de fé, e a Bíblia Sagrada vai nos alertar a respeito disso, é uma autoconsciência. O que é uma autoconsciência? É você ter um conhecimento, ter uma consciência, ter uma boa leitura, não do mundo, não do outro, não da situação econômica, não das situações que as outras pessoas estão vivendo, mas da sua própria condição. Porque um grande desafio para nós é ajudarmos pessoas que têm uma visão complicada, equivocada, distorcida de si mesmo. Por exemplo, como você vai ajudar alguém que percebe, ou se sente, ou se vê, numa condição de autossuficiência? Ou ela não percebe que ela precisa de ajuda. Você vê nitidamente, há um problema ali. E geralmente é mais fácil ver o problema do outro, né? Porque a gente tem uma certa distância. Então, rapidamente a gente olha e detecta, ó, aquele casamento ali, aquele menino ali, aquela situação, porque a gente está alguns passos de distância. Mas é difícil, às vezes, a gente ver o problema na nossa própria vida. E por que isso é importante? Porque Israel, aqui no início do livro de Êxodo, tem uma experiência dolorosa, mas uma experiência importante, que todos nós que queremos, que desejamos experimentar o novo de Deus, atravessarmos para uma experiência nova, para um momento novo, nós precisamos viver. Qual é a experiência? É o despertamento. É quando a gente abre os nossos olhos e vê o que a gente talvez vem negando há muitos anos, há muito tempo. Que a gente talvez venha uma vida inteira fechando os olhos, ver o quê? Tem um problema ali. Ou eu tenho um problema. A situação em que eu me encontro não está boa. E a gente tem uma tendência a negar essas coisas. A gente tem uma tendência a fugir dos nossos problemas. Seja jogando a culpa para o outro, dando desculpas, evitando conversas, escorregando daqui e dali. Mas chegou um ponto na experiência de Israel que as coisas foram apertando. Você sabe dessa história. Israel vai passando o tempo e se vê no Egito. Por causa da experiência de José, Deus usou essa situação toda para salvar Israel. Mas o tempo foi passando, as coisas foram mudando, os cenários foram se transformando, e o lugar que um dia foi abrigo, foi salvação, as configurações foram se tornando diferentes. O povo que os acolhera agora começa a oprimi-los. E lentamente as coisas vão mudando, até que chega um ponto que acontece uma radicalidade. Um novo faraó se levanta, entre muitas aspas, que não conhece a história de José. Quem não conhece a história de José? Ou seja, ele ignora a história de José. E olhando para aquele povo estrangeiro que estava prosperando, decide oprimir. E se levanta de todas as formas para prejudicar Israel. Mas chega um ponto que Israel percebe uma coisa: nós somos escravos. Nós estamos numa condição que não era para ser assim. E por que isso é importante? Porque as primeiras palavras do livro de Êxodo começa descrevendo esse deslocamento da família de Jacó para o Egito. Como se Êxodo quisesse nos lembrar o quê? Esse povo está no Egito, está nessa condição, mas eles não pertencem a essa realidade. Eles estão lá, mas eles não vieram de lá. Eles saíram de um outro lugar. Estão aqui, mas não pertencem a essa realidade. Então Israel vive, com muitas lágrimas, com muitas dificuldades, um despertamento. Eles abrem os olhos. E aqui é muito importante para nós, porque, como eu disse, tudo começa a partir de um despertamento. Perceba, nós estamos falando do povo de Deus.
o Deus que fez uma promessa a Abraão, a Isaque e Jacó. Quando Deus levantou Abraão e começou uma aliança com Abraão, ele deixou claro: farei de você uma grande nação. Então Deus não havia se esquecido do seu povo. Deus não se esquece do seu povo. Então Deus não estava distraído. Deus não estava ocupado com outras pautas, com outros assuntos. Deus não estava limitado. Mas o povo não tinha conhecimento, não havia se despertado, não tinha clareza do que estava acontecendo. E aqui é muito importante, sabe por quê? Eu tenho aprendido algo muito sério. Há situações que nós viveremos, aconteça o que acontecer. Pura e obra graça de Deus. Pura e obra graça de Deus. Algumas coisas você nem se dá conta. Deus vai lá e faz. Que não vão depender exclusivamente da sua fé. Reconheça vocês que Deus existe ou não, que Deus é bom ou não. Nós cristãos estamos aqui hoje, né? Nós acordamos. Muitos ateus que desconhecem, ignoram a existência de Deus, acordaram como nós. Crendo em Deus ou não, eles receberam a vida está lá. A vida é uma dádiva de Deus, eles reconhecendo ou não. Eles estão desfrutando de graça. Há situações que nós desfrutaremos, mas há outras experiências, há outros momentos, há outras condições que Deus, porque Ele quer, porque Ele determinou, só viveremos quando nós respondermos a Ele com a nossa fé. Por mais que Ele queira e tenha preparado para nós, nós jamais viveremos se nós não o respondermos com a nossa fé. Então Deus não estava dormindo, Deus não estava distraído, mas Deus começa a fazer algo novo quando lá no Egito, Israel abre os olhos. E faz o quê? Começa a clamar. Israel olha para si e percebe uma coisa: isso não é o que Deus tem para mim. Eu não admito estar vivendo nessa condição. Israel olha para si, olha para a sua história e se lembra, Deus fez uma promessa e há uma distância absurda entre o que Deus deseja para nós e o que nós estamos vivendo. E por que nós estamos vivendo dessa forma? Então vamos perguntar para Deus. Vamos nos levantar. Israel, então, uma vez que se desperta, vive uma inconformação. E o que Israel faz? Abre a sua boca e começa a clamar, começa a orar, começa a buscar ao Senhor, começa a se sentir desconfortável, abre a sua boca e ora, começa a buscar resposta, começa a buscar uma direção, começa a buscar um porquê. Israel tem só uma clareza: nós estamos aqui, mas nós pertencemos lá, a uma outra condição. Há uma outra condição. Então há um estranhamento. Israel fica desconfortável. E isso é muito importante, porque o conforto é um perigo para nós. Porque às vezes nós estamos vendo os problemas. É assim mesmo. Fulano é assim. Casamento é isso mesmo. Criação de filho é isso aí. A economia está assim. É isso mesmo. Vai piorar. Aí o outro vem, vai piorar. Está escrito. Vai piorar. E o que a gente faz? A gente vai vivendo uma vida de qualquer jeito. E a gente se conforma. A gente baixa a nossa guarda e vai se contentando em deixar a vida levar a gente. Se deu, deu. Se não deu, tá bom. E vai. E depois, a gente ainda tem coragem de pegar uma frase, digamos, uma sentença poderosa, bíblica, a respeito de Deus, e usá-la, não no sentido de que nós cremos e queremos viver isso, mas na desculpa: Deus tem os seus propósitos. Você joga ainda para a conta de Deus.
Deus tem propósito? Tem. Deus tem os seus caminhos? Tem. Mas a gente não pode justificar as nossas condições, a nossa apatia, as desconfigurações que nós estamos vivendo, colocando isso na conta de Deus. Porque há muitas coisas acontecendo que estão fora do lugar, que Deus não se agrada. Pastor, mas Deus não é todo poderoso? Deus não pode todas as coisas, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, mas Deus decidiu viver um relacionamento conosco. Deu a nós responsabilidade. Ele espera de mim e de você resposta. Quando ele cria Adão e Eva e os planta no jardim, ele os cria com total responsabilidade. Sabe por quê? Só é possível que haja um verdadeiro relacionamento quando nós temos a total possibilidade de renunciar a Deus. O amor verdadeiro, a resposta sincera só brota quando Deus nos dá a capacidade e a liberdade até mesmo de rejeitá-lo. Porque imagine Deus nos criar sem condição de rejeitá-lo. Imagine que tipo de relacionamento que a gente viveria. Porque Deus decidiu fazer isso. Então, o que Israel está vivendo aqui? Um despertamento. E diante disso, o que ele faz? Começa a clamar. Começa a clamar. E eu quero perguntar para você: você está conformado com a situação que você está vivendo? Como é que você encara as circunstâncias da sua vida? Porque uma coisa é o contentamento, é a alegria no Senhor, é desfrutar da vida se alegrando no Senhor, mas sem dúvida alguma, nós corremos o risco de nos contentarmos no sentido ruim da palavra. Deus não quer isso para nós, está tudo bem. Está tudo bem. E quando, por um milagre, a gente ainda tem consciência, o que a gente faz? Nada. Nada. Israel começa a dizer algo para nós muito importante. O novo de Deus, preste atenção nisso, o novo de Deus começa com oração. Oração. O despertamento de Israel não faz com que Israel se deforme ainda mais, se entristeça ainda mais, fuja da realidade. Entre ainda mais num poço, se afunde, perca as suas esperanças. Pelo contrário, uma vez que eu entendi que estou vivendo uma situação que Deus não quer, o que eu faço? Eu vou para a presença dEle. E eu começo a orar. Eu invisto na vida de oração. Eu me gasto na oração. Eu me fortaleço na oração. A fim de quê? A fim de pedir a Deus socorro. A fim de clamar ao Senhor para que Ele me tire dessa situação, para que Ele intervenha, para que Ele faça algo novo. E o que acontece? O que acontece? Todo aquele que clama ao Senhor de todo o coração, com sinceridade, que volta-se para o Senhor, não fica sem resposta. Deus responde o clamor do seu povo. E o que Deus faz? O que Deus faz? Deus dá ao povo uma visão. Uma visão. Deus dá ao povo uma visão. E aqui é fundamental. É fundamental. Uma vez que nós entendemos que nós não estamos na condição que Deus espera que estejamos, e o clamamos, o que Deus faz? Deus dá para nós uma visão. Ele aponta para nós para onde Ele quer nos levar. O que Ele deseja fazer na nossa vida. Ele aponta para nós um caminho de esperança. Ele mostra para nós o novo. A fim de que nós saiamos do lugar em que estamos e não fiquemos perdidos por aí. Quantas pessoas que diante dessa constatação, a minha vida não tem sentido. Eu não estou vivendo o que eu precisaria viver. Uma insatisfação toma conta do nosso ser e o que acontece? As pessoas literalmente se perdem.
se perdem. Umas vão buscar na prostituição, outros nas drogas, em tantas e tantas aventuras, são tomadas por todo tipo de doenças físicas, emocionais, apelam para a violência, para a grosseria, afundam numa crise, se perdem completamente. Porque, de fato, é horrível você olhar para o espelho, se ver numa situação que está completamente desfigurada, dá um senso de vazio. Inicialmente, tende ao desespero, mas por isso é importante, uma vez que nós encaramos isso, que é dolorido, nós não percamos a esperança, mas a gente vá para a presença do Senhor, se coloque na presença do Senhor, ore, busque, clame, insistentemente, até que o Senhor nos dê uma visão, Ele seja para nós, Ele seja diante de nós, como uma bússola. Ele coloque na nossa mão, coloque diante dos nossos olhos uma direção. Uma direção. Quantos de nós estamos vivendo a nossa vida sem uma direção? Nós sabemos o que os nossos pais esperam de nós, nós sabemos o que o nosso cônjuge espera de nós, o que os nossos filhos esperam de nós, o que o mercado de trabalho espera de nós, o que nós queremos viver. Mas Israel faz uma coisa: eu quero saber o que Deus tem para nós. Eu quero saber o que Deus tem para mim. O que Deus tem para você? Já parou para perguntar? Você, de fato, já fez essa pergunta sincera? Porque o grande problema para nós é que às vezes está numa dimensão humana, passageira, temporária, material, a vida está legal. Tá legal. Como que eu quero, vou onde eu quero, viajo para onde eu quero, os meus projetos estão dando certo. Tem uma dificuldade ali ou outra, mas tá bem, ok. Mas o que Deus quer de você? Para onde Deus quer levar você? O que Deus quer fazer da sua vida? Porque nada ruim também que você ser bem-sucedido em projetos que não são de Deus para você. É um fracasso. Parece contraditório, mas é um fracasso. Ser bem-sucedido em coisas que não são de Deus para você. Parabéns, vai passar. O nosso sucesso vai passar. Mas quando nós estamos na direção de Deus, nós caminharemos para a eternidade. O que viveremos ecoará conosco para a eternidade. Então Israel recebe uma visão. Uma visão. E uma vez que nós temos uma visão, nós temos que ter uma coragem. Uma vez que Deus aqui, direcionou, né, ajustou, fez a gente entender para onde ir, o que a gente tem que fazer? Estou pronto. Vamos embora, Deus. Vamos embora. Só que para pegar isso aqui e se colocar no caminho, a gente vai precisar de uma coisa muito importante: coragem. Coragem. Sabe o que Êxodo está narrando para nós? Que haverá todo tipo de força natural, econômica, social, espiritual, de todo tipo, que fará com que você continue estacionado no lugar. O que Êxodo narra para nós? Uma vez que Israel entendeu, clamou e Deus deu a visão, eles pegaram a mala deles, vão partir. Faraó se levantou. Faraó se levantou. Mas a gente precisa ter coragem, sabe por quê? Porque o Deus que dá a visão é o Deus que sustenta. O Deus que dá a visão é o Deus que abre caminho. É o Deus que faz o caminho. É o Deus que pavimenta a nossa jornada.
Mas aí a gente precisa de coragem, sabe por quê? Porque, de fato, a condição do Egito, apesar de ruim, era confortável, rotineira. A gente já sabia como as coisas funcionariam. A gente já tem uma agenda. A gente sabe mais ou menos como é que é a vida. Mas o que Deus faz é chamar Israel, nos chamar para uma aventura. Porque o que Deus vai mostrar é que Ele vai trabalhando de um jeito que Israel não tem a menor noção. Você percebeu o texto que nós lemos? Deus levanta um improvável para fazer o que Ele tem que fazer. Israel nasce na casa de uma hebreia, Joquebede. Diante do crescimento dos hebreus, o Egito faz um decreto. O faraó manda matar todo mundo. Joquebede esconde o seu filho. Quando dá 3 meses, ela percebe não dá mais. Ela coloca o seu bebê num cestinho. Veda ele, coloca ele no rio. A filha do faraó o encontra. A sua irmãzinha, Miriam, estava na espreita, vigiando. Corre lá e pergunta, você quer que a gente consiga uma hebreia para amamentar essa criança? Claro. Miriam vai lá, chama a própria mãe. A mãe vai para o palácio, recebe das mãos da princesa o seu próprio filho. Sabe o que a princesa fala com Joquebede? Amamenta o meu filho para mim, cuida dele até determinada idade e eu vou pagar para você um salário. Você percebe? A corte estava perseguindo a casa de Joquebede. O libertador nasce naquela casa. Ela faz uma aventura e agora ela tem a sanção da própria corte para criar o seu filho. E vai ser bancada pela corte para criar o seu filho. Daí a pouco esse bebê cresce, vai para a corte. Entende os trâmites da corte. Acontece uma indignação, um problema, ele foge, vai parar em Midian, no deserto, se torna um pastor de ovelhas. Vai aprendendo a viver no deserto, a sobreviver de forma inóspita, viver no mato, no tempo, cuidar de animais, vai se preparando. Daí a pouco, passado alguns anos, Deus chama esse homem que saiu fugido do Egito, que tem uma história complicada, meio hebreu, meio egípcio. Pensa que a sua vida acabou, está lá em Midian esquecido. Deus diz a ele, volta, porque eu vou usar você para libertar esse povo. E ele se sente como? Eu não vou dar conta disso. E Deus diz algo muito importante para Moisés, comunique ao meu povo que será possível, sabe por quê? Porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E isso é muito importante porque quando Moisés, aqui no capítulo 3, tentando se esquivar, a grande preocupação de Moisés é, quando eu chegar lá, eu sou um estranho para aquele povo, e dizer assim, olha, o Deus dos nossos pais me enviou a vocês para fazer alguma coisa, e eles me perguntarem, mas qual é o nome do nosso Deus? O que eu digo? E aqui em Êxodo 3, tem uma revelação maravilhosa. Deus diz assim, diga para eles, eu sou o que sou. O eu sou o está enviando ao povo de Israel. Sabe o que significa isso? Que o nosso Deus, ele não tem um nome que o defina. Sabe o que isso significa? Que Deus é uma presença viva. Ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Ele é aquele que está. Ele é uma presença viva. E o que isso significa? Que onde Deus está, o novo é possível. E Deus envia esse improvável no maior império da época. Os maiores poderes estavam lá. Político, econômico, militar, social. Israel era escravo. E sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a desmontar o Egito. Deus começa a agir com mão forte. E sabe o que Ele está dizendo para nós? Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? É comum
É comum. Você se despertou, ok, Deus não me quer aqui. Você clama a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo. Aí Deus aponta, eu quero de você isso. Só que o que Deus quer assusta. Porque teremos que sair do lugar onde estamos. Teremos que enfrentar situações que nós não queremos. Teremos que nos expor. Será desconfortável. O novo de Deus é bom? É, mas vai doer. O novo de Deus é bom? É, pessoas não vão gostar. O novo de Deus é bom? É, mas tentarão parar você. Tentarão impedir você de viver o novo. Falarão coisas absurdas com você. É o que Êxodo está dizendo para nós. Há uma espécie de queda de braços. Moisés vai na corte. Deixa o meu povo ir, Faraó. Tá bom, vou deixar. E ele não deixa. Deus intervém com o braço forte. Tá bom, pode ir. Não, não vai mais não. Faraó, deixa o meu povo ir. Tá bom, tudo bem, vai. Não, não vai mais. Aí Deus age de novo com a outra força. Não, tudo bem, pode ir, não vai. Uma queda de braço. Sabe o que significa isso? Que o novo de Deus se vive na perseverança. Não pense você que uma vez que Deus apontar o caminho para você, que será fácil. Teremos que perseverar, e perseveraremos como? Por meio da fé. Por meio da fé. Tudo que Deus está fazendo no Egito, as famosas 10 pragas, essas intervenções sobrenaturais, grandiosas, servem tanto para o Egito, tanto para Faraó, quanto para o próprio povo de Israel, porque a cada obstáculo Israel faz o quê? Isso não é de Deus, não. Moisés, o que você fez? Você veio aqui, empolgou a gente, passou um slide, mostrou estatística, falou assim, vamos embora, gente. Deus está chamando a gente para o novo. Aí quando a gente foi lá tirar um extrato, mas cadê a Sandra? Né? A gente tirou o extrato, não tem dinheiro, pastor, o que você está fazendo? Isso não é de Deus. A cada obstáculo, Israel queria voltar para o cantinho dele. Porque a cada milímetro que a gente se mover, o inferno se levantará contra nós. Tudo que você imaginar se levantará contra você. Mas o que Moisés está dizendo, o que Êxodo está dizendo para nós, Deus está conosco. Então confie, fique tranquilo, porque se Deus está dando uma visão para você, para a sua casa, para o seu ministério, para esta igreja, Ele com mão forte nos fará viver. É Ele, a visão é dele, o projeto é dele. Ele vai sustentar o que Ele quer. Então, por isso, nós podemos sim pegar a nossa mala e irmos embora. Sabe por quê? Se Faraó resistir, Deus vai tombar Faraó. Deus vai tombar. Se estivermos num lugar e não tiver saída, Deus abrirá o mar. E não é o último obstáculo desse povo para sair do Egito. Eles estão na praia, Faraó vem. E agora? Diga ao povo de Israel que marche. É o que o Senhor está dizendo para nós. Então, que nós precisamos urgentemente de uma visão. De uma visão. Isso tem que queimar o nosso coração. A grande e única pergunta que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida: estamos fazendo, estamos vivendo o que Deus tem para nós ou não? Se estamos, Deus me dá força para continuar firme. Não me deixe vacilar, não me deixe tentar retroceder, não me deixe amedrontar-me diante do caos, diante dos inimigos. Mas se não estamos vivendo o novo de Deus, se não estamos alinhados com Deus, não saia da presença dEle, não pare de orar até que Ele aponte para você o que Ele deseja fazer na sua vida. Não pare. Não pare. Não desperdice a sua vida. Ore, 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 insista,
ore, busque do céu uma direção para a sua vida. E uma vez que Deus der a direção, vá. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? O Senhor, com mão forte, fará você sair da condição que você está nesse momento. Não é um projeto seu, é um projeto de Deus para você. Então, junte a sua mala e vá viver os sonhos de Deus. Pastor, o que Deus tem para mim? Sei lá, pergunta para Ele. Você deseja viver isso? E nós cremos, pastora Leide e eu, que Deus tem algo novo para essa igreja. Que Deus está fazendo algo novo nessa igreja. O que é, pastor? Vem comigo que na hora que eu descobrir eu te falo. Mas eu creio que um tempo novo chegou para a vida dessa igreja. Chegou para a sua família. Chegou para você. E o convite é: marche. Marche. Você deseja viver algo novo no Senhor? Você deseja ver algo novo nessa casa? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero convidar